E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace e no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais quentes do Brasil no momento, algo que tem repercutido não só aqui, mas em várias partes do mundo. A Embaixada dos Estados Unidos, que aparentemente não tem papas na língua, foi a mídia pedir a cabeça de Alexandre de Moraes. Isso mesmo, galera, uma pressão direta sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Mas não para por aí, porque além dessa pressão toda, surge também uma proposta de parceria entre o Brasil e os Israel, que pode mudar os rumos do nosso país. Então, bora entender tudo isso de forma bem detalhada e com um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Pessoal, vamos começar pelo óbvio. A Embaixada dos Estados Unidos pediu a cabeça de Alexandre de Moraes, um dos ministros mais polêmicos do STF, que tem sido alvo de diversas críticas por sua atuação dentro da corte, principalmente em relação à defesa da democracia e à repressão de discursos de ódio, fake news e, claro, os ataques aos pilares da nossa Constituição. Mas por que os EUA se meteriam nesse tipo de questão, né? A primeira coisa que você precisa entender é o contexto. A Embaixada Americana no Brasil, com uma forte presença no cenário internacional, não é boba. O que eles disseram de forma indireta é que estão insatisfeitos com a postura de Moraes, especialmente em sua atuação com relação a questões políticas internas do Brasil, que podem interferir nos interesses da política externa dos Estados Unidos. O que Moraes tem feito que incomodou tanto? O cara tem sido implacável com políticos e figuras públicas que tentam desestabilizar a democracia no Brasil. De investigações contra fake news à prisão de extremistas que atacaram instituições democráticas, Moraes tem sido visto por muitos como uma espécie de linha de defesa da nossa democracia. Só que para outras partes, inclusive para o governo do Sul, sua postura vem sendo vista como excessiva, com críticas de que ele está ultrapassando limites e se intrometendo em questões que são, ou pelo menos deveriam ser, do campo político, não do judicial. Por isso, quando a Embaixada do ZIUA emite um pedido desses, é importante entender que ela não está apenas pedindo a saída de Moraes. Está, na verdade, colocando pressão sobre o governo brasileiro para que mude de postura e seja mais flexível em relação à independência do judiciário. Agora, por que a Embaixada Americana está tão preocupada com o que está acontecendo no Brasil? Será que é só uma questão interna ou será que há algo maior em jogo? Vamos analisar isso. A relação entre o ZEUA e o Brasil sempre foi complicada. Por um lado, temos uma aliança histórica com laços econômicos, militares e de influência política. Mas, por outro lado, os EUA sempre tiveram uma postura bem clara quando o Brasil ou qualquer outro país começa a se desviar das políticas que eles consideram como interesse global. Nesse contexto, Moraes se tornou um símbolo dessa resistência interna que os EUA não estavam esperando. Pensa bem, o Brasil é a maior economia da América Latina, uma nação com peso político e geopolítico na região. Então, quando um ministro do STF começa a agir de forma a, segundo os EUA, ameaçar essa estabilidade, é claro que a pressão viria. Por mais que Moraes tenha sua base de apoio dentro do Brasil, com a população que o vê como um defensor da democracia, para os Estados Unidos, ele representa uma liderança que foge do que eles consideram ser o padrão de governança e alianças internacionais. Então, essa pressão é muito mais do que uma guerra judicial. É uma disputa de interesses internacionais. Os EUA querem garantir que o Brasil siga no caminho da parceria política e econômica e que não se distancie da sua esfera de influência. E isso, pessoal, é algo que vai muito além das questões internas do Brasil. Estamos falando de uma geopolítica complexa que envolve interesses comerciais, segurança global e o poder de influenciar na política interna de países com grande peso econômico como o nosso. Agora, o mais interessante da história, a proposta de parceria. Não basta pressionar, certo? A embaixada também apresenta uma proposta de parceria estratégica com o Brasil. E sim, isso tem um peso considerável. A proposta não é apenas um falar mal, mas uma tentativa de alinhar interesses de forma a reforçar a cooperação em várias áreas. A parceria envolveria aspectos econômicos, de segurança e até mesmo tecnológicos. Porém, aqui surge a grande pergunta. O Brasil deve se aliar ainda mais aos EUAs nesse momento. E vale a pena? O que está em jogo é a nossa soberania. A gente não pode esquecer que o Brasil tem uma história de resistência a pressões externas. Desde os tempos da ditadura até o momento atual, nossa política internacional tem sido marcada por um certo grau de independência. A proposta dos EUAs pode ser tentadora, especialmente em um momento de crise econômica
e de necessidade de parcerias para o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, o que está em jogo é a nossa capacidade de manter nossa autonomia. Alinhar-se totalmente com os interesses dos EUs pode colocar o Brasil em uma posição em que perderia sua capacidade de tomar decisões soberanas, especialmente em áreas que envolvem questões internas sensíveis, como liberdade de expressão, controle da mídia e direitos civis. No fim das contas, essa parceria pode ser uma faca de dois gumes. Pode trazer benefícios econômicos, mas também pode comprometer nossa liberdade de ação no cenário internacional. Esse embate todo entre a Embaixada dos EUs, a Seychelles, Alexandre de Moraes e o governo brasileiro não é só sobre um ministro ou um governo. Ele tem repercussões em todo o sistema político brasileiro. Se Moraes cair e essa pressão internacional for bem sucedida, isso enviaria uma mensagem clara. O Brasil não tem controle total sobre seu judiciário. Isso seria um golpe para a nossa democracia. Além disso, estamos vendo uma movimentação estratégica interna também. O governo brasileiro pode querer usar essa pressão externa para se fortalecer no cenário interno. Como se dissesse, olha só, estamos sendo pressionados, mas não vamos ceder. E isso pode gerar apoio tanto entre os eleitores, que são contra os EUs, quanto entre os que defendem a soberania brasileira. Então, pessoal, o que temos aqui é uma mistura de política interna com interesses globais. A pressão sobre Alexandre de Moraes não é apenas sobre um único ministro ou uma única decisão. Ela envolve questões muito mais amplas sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, a nossa soberania e o futuro das nossas políticas internas. Agora, quero saber de vocês. O que acham dessa pressão do ZIWA? O Brasil deve se alinhar ainda mais aos interesses americanos ou manter sua independência? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima e até mais!